Olá, meus irmãos, começando aqui mais um Visitando as Famílias da Bíblia, e hoje, na oportunidade, eu estou aqui substituindo a nossa irmã Kátia nesse dia. Na semana que vem ela volta, para a glória de Deus, e eu quero falar sobre família. Família, uma palavra curta, mas com um significado imenso. A família, meus irmãos, é muito mais do que pessoas parecidas, morando juntas numa casa. Família é muito mais do que o mundo diz. E eu fico pensando e analisando o que é família. Aos olhos de Deus, a família é tão importante, ela é tão importante que foi a primeira instituição que ele criou. Mas aí, irmãos, eu fico pensando que hoje o mundo, ele quer mudar esse conceito. Ele quer mudar a concepção de família. Ele quer fazer com que as coisas venham ser estabelecidas da maneira que ele quer e não da maneira que Deus quer. Mas hoje eu quero refletir, e hoje eu não vou dizer, nós não vamos aprender sobre as famílias, sobre uma família especificamente, mas nós vamos falar um pouco sobre a família que Deus quer que a igreja tenha, que nós tenhamos, aquilo que Ele deixou, em especial num texto. E eu quero refletir hoje com os irmãos num mandamento tão importante para que a família seja estabelecida, para que a família seja estruturada. E o texto é Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Diz assim o texto: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A visão do mundo hoje em dia, irmãos, da sociedade, é que nós devemos bater de frente. Nós devemos colocar as nossas ideias para o crescimento humano, para que as pessoas possam se estabelecer. Mas não é isso que Deus nos deixou. E infelizmente isso está acontecendo e vem crescendo, e a quantidade de filhos que vem agindo dessa forma cresce a cada dia que passa. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que Ele nos deixou a sua santa palavra para nos instruir. E esse mandamento é lindo, porque esse mandamento vai dizer: olha, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, Deus te deu os dias. E para que se prolongue esses dias, nós devemos honrar o pai e honrar a mãe. Não bater de frente, não tentar diante das nossas palavras, daquilo que nós temos como ensinamento voltado a esse mundo, conseguir aquilo que nós queremos. Mas nós temos que pensar que a Bíblia já nos deixou a forma correta de viver, a forma correta de caminhar, num caminho bom, um caminho agradável, um caminho em que a família nunca vai se desmoronar, mas a família vai estar firme, vai estar na rocha que é Jesus Cristo. E aí eu fico pensando, irmãos, isso não está acontecendo. Mas o mandamento, ele vai nos dizer algo que é muito interessante. E isso leva-nos a pensar o seguinte: o que é importante para o nosso lar? O que está sendo importante para o nosso lar? Alguns lares, o importante é ter o dinheiro. Para outros lares, o importante é não ter nenhuma crise. Para alguns lares, o importante é ter comida na mesa. Para outros lares, o importante é poder viajar e fazer tudo aquilo que sonha. Mas e para nós? O que é o mais importante? Para nós, irmãos, o mais importante e o que nós devemos ter sobre a nossa vida como família é o que Deus planejou. E Deus planejou
para que nós venhamos ter pais, irmãos, um lar que nós devemos amar e cuidar a cada dia como o bem mais precioso que nós podemos ter. Muitos hoje em dia não têm a sua família como bem precioso, não têm o seu pai e a sua mãe como o seu bem precioso, não têm os seus irmãos como o seu bem precioso. Independente do que aconteceu, independente do que já houve dentro da sua casa, dentro da sua família, nós temos que pensar, foi a família que Deus nos deu. Nós não podemos substituir por outros. Não, Deus nos deu um pai, Deus nos deu uma mãe, Deus nos deu irmãos para nós cuidarmos e amarmos. Porque o mandamento, ele leva-nos a pensar sobre o respeito. E o respeito é tão importante dentro de um lar e é uma das coisas que vem sendo esquecidas. Mas nós não podemos deixar isso ser esquecido. O respeito dentro de um lar, o respeito com o pai, o respeito com a mãe, o respeito com os irmãos, o respeito consigo mesmo. E isso que nós devemos levar e inculcar na cabeça dos nossos filhos, para que nós possamos ter a plena certeza que nós estamos ensinando ele no caminho, e este caminho é um caminho santo, agradável e puro. Mas eu fico pensando, irmãos, que a família que Deus quer, que Deus nos deu, é aquela que acima de tudo compreende o amor. Mas que amor? O amor ao próximo, o amor em ações, em palavras, em cuidado, em pensamento e principalmente em Deus. Nós temos que mostrar o nosso amor à nossa família nas nossas ações, nas nossas palavras, no cuidado, nos pensamentos, porque é muito interessante nós pensarmos, eu amo a minha família, eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo meus irmãos, mas nós não temos ações que expressam esse amor. Nós não temos palavras que expressam esse amor. Nós não estamos tendo nem mesmo o cuidado que expressa esse amor. E o primordial, esse amor em Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer algo, irmãos, que é muito interessante, que leva-nos a pensar sobre o respeito. Vai dizer lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Isso leva-nos a pensar o quê? Que o respeito, que o honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os dias que o Senhor te deu, leva-nos a ter um pensamento firme que nós temos que honrar, que nós temos que cuidar com expressão, em amor, em ações, em pensamentos, em atitudes. Quantos hoje, irmãos, ao invés de primeiro pensar em abençoar a sua família, em cuidar da sua família, pensa em cuidar do seu amigo, pensa em cuidar daquele que está andando com você? Não, irmãos. Nós temos que pensar em primeiro lugar naqueles que Deus nos deu como o bem mais precioso, chamado família, chamado pai, mãe, irmãos. E isso é muito importante nesses últimos dias, porque a cada dia que passa, muitos têm a sua família lá fora. A família dentro do seu lar é apenas para dar aquilo que ele necessita, para suprir as necessidades. Mas não é assim que o Senhor nos ensina. Não é assim que o Senhor quer que seja. O Senhor quer que a família seja em todos os sentidos unida, com respeito, com amor, expressando esse amor em Deus. Porque se nós cuidarmos apenas dos de fora, nós estamos sendo pior do que os incrédulos e estamos negando a nossa fé. Por isso nós devemos lutar a cada dia pela nossa família, para que nós possamos dar o melhor. Muitas vezes dar o melhor não é entregar um montante de dinheiro à sua família,
mas é estar no momento certo e na hora certa, quando um pai precisa, uma mãe precisa, um irmão precisa, e assim por diante. E eu fico pensando que, segundo o coração de Deus, a família é o bem mais precioso. É o tesouro que nós precisamos guardar muito bem, para que nós não venhamos perder esse tesouro e não chorar quando for perdido esse tesouro. É uma joia que deve ser guardada. Se a gente for pensar, irmãos, quantas pessoas, se a gente for pensar nisso, a avó, ela tem um anel que ela ganhou do seu pai, que o seu pai recebeu do avô, do bisavô, e ela guarda com tanto carinho e ela expressa um sentimento por aquilo, de tal ponto que ela dá o seu melhor à sua filha, e a sua filha dá o melhor quando tem a oportunidade de dar à sua neta, e assim vai se passando esta joia que foi bem cuidada. Assim é a sua família. Ela deve ser cuidada como a maior joia, que o valor não tem preço algum que pode ser pago. É o alicerce da sua vida. Quantos têm o alicerce lá fora? Quantos o alicerce da sua vida está lá fora? E quando esse alicerce desconstrói, você não sabe o que fazer. E aí o mais triste ainda é que você tem vergonha de voltar à casa do pai e pedir ajuda. Mas nós devemos pensar que a Bíblia vai nos dar um belo exemplo de que quando foi desconstruído aquele caminho daquele jovem, ele voltou à casa do pai, porque ele sabia que o alicerce da vida dele era o seu pai e ele estava no mesmo lugar. Nós temos que pensar que a nossa família é o sinônimo de fidelidade. E isso tem ficado muito para trás, mas nós louvamos a Deus que a cada dia que passa, o Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado e tem nos mostrado que vale a pena ser fiel à família, para que venha a ser prolongados os dias que Ele nos deu. E eu fico pensando que se até Deus quis que Jesus tivesse uma família, a ponto dele nascer de Maria e ser cuidado por José, isso leva-nos a pensar que a família é algo importante, que está sendo banalizado hoje em dia, mas que nós não venhamos perder os nossos princípios, e os nossos princípios são coisas importantes, porque vem de Deus, vem daquilo que nos leva a caminhar num caminho estreito e apertado, que nos conduz à salvação em Cristo. Nós temos que respeitar os nossos irmãos como Ele respeita e como Cristo respeitou e se aproximou de todos e nos deixou esse exemplo. Nós temos que respeitar a nossa família e amar a nossa família porque Deus amou primeiro. Ou seja, meus irmãos, família é uma palavra curta, mas o seu significado é amplo, é imenso, não é inesgotável. Você consegue colocar palavras e mais palavras sobre o termo família. E para finalizar, eu quero dizer algo. Mostre e viva o amor pela sua família em vida. Hoje, o triste é que as pessoas querem mostrar o quanto amava quando a pessoa morre. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos amar, respeitar e cuidar e mostrar às pessoas da nossa família que nós amamos ele em vida. Nós vamos honrá-lo em vida, nós vamos respeitá-lo em vida, nós vamos amar em expressões, em ações, em atitudes, em pensamentos, em vida, não quando ele morre. Porque quando ele morre, irmãos, ele não vai ver ele não vai ouvir uma declaração de amor, ele não vai ver uma foto colocada num quadro, ele não vai receber um presente, ele não vai receber um abraço, ele não vai receber palavras carinhosas,
nada, não há mais tempo. Então ame e respeite a sua família hoje, agora, nesses dias, até o findar dela. Porque quando nós honramos nosso pai e a nossa mãe e a nossa família, os nossos dias são prolongados, porque o Senhor que nos deu. Deus abençoe vocês e espero ter falado um pouco sobre família e o que Deus quer que nós sejamos família dentro de cada um. Amém?